Ensaios não destrutivos em soldagem. Olá pessoal, aqui quem fala é o Wagner da empresa Spector, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nosso conteúdo vai ser voltado ao controle de qualidade, ou seja, quais ensaios não destrutivos você pode estar aplicando em fábrica. Dando início à nossa videoaula por aqui, pessoal, você sabe o que é um ensaio END? Se não sabe, fica aí que eu vou lhe explicar. Ensaio END é ensaio não destrutivo. Como a gente está falando aqui em aspecto de soldagem, vamos aplicar esse termo na soldagem. Ou seja, um ensaio não destrutivo sobre uma soldagem, o que ele quer dizer? Ele quer dizer, como o nome já diz, tá? Que é um ensaio não destrutivo, ou seja, que não tem o objetivo de estar destruindo aquela peça em si, ou seja, aquele material soldado. Porque qual que é o objetivo desse ensaio não destrutivo? É verificar, através de diversos métodos que a gente vai falar no curso aqui, se aquela soldagem em si, se aquele material em si, tem uma qualidade aceitável ou não. Isso tudo em cima de critérios de aceitação, é claro. Você não vai aplicar um determinado ensaio não destrutivo sobre uma soldagem sem ao menos saber um critério de aceitação, tá? Então isso é meio óbvio aí. Mas vamos lá, quais são os tipos de ensaios não destrutivos que você pode estar utilizando na tua soldagem, tá? Então, a primeira deles é visual de soldagem, que é um dos ensaios mais baratos, tá? Em comparação com outros ensaios que a gente vai vir falar aqui. Por quê? Porque ele não depende de altos investimentos, ou seja, a única dependência dele é que tem o inspetor, tá, de soldagem, ou seja, esse inspetor que faz as inspeções para você, tem uma alta habilidade para verificar através do visual, tá? Para verificar se aquele defeito que tem na peça, se aquela descontinuidade é aceitável ou não em cima dos critérios da aceitação que até então você precisa ter. Então, com base nisso, pessoal, é um dos ensaios mais baratos, é um ensaio visual de soldagem, mas depende muito da habilidade do inspetor. Porque como é um ensaio visual, depende muito do entendimento dele, o que é uma descontinuidade e o que é um defeito sobre o critério de aceitação. Entendido até aí, pessoal? Então, o visual de soldagem, ele é o ensaio mais barato e mais fácil para ser aplicado numa junta soldada. Dando continuidade aqui, o outro ensaio que é bastante utilizado como ensaio não destrutivo, eu vou estar citando aqui ele como líquido penetrante, que é o ensaio de LP. O que consiste esse tipo de ensaio? Se você é da área, você já sabe o que eu estou falando, mas se você não é, não tem problema nenhum que eu vou explicar agora. O ensaio por líquido penetrante, o que ele é, pessoal? No momento que é realizada uma determinada soldagem e quer verificar se essa soldagem tem alguma trinca, ou ela vai ter algum vazamento, ou qualquer coisa numa superfície ali que você a olho nu não consegue, vamos dizer assim, detectar, é utilizado esse tipo de ensaio para quê? Porque através desse ensaio você pode ver defeitos e descontinuidades minúsculas que até então, através do ensaio de visual de soldagem, é praticamente impossível. Então ele é muito utilizado quando você vai fazer algum produto que precisa de uma estanqueidade, vamos assim chamar. Soldou uma tubulação, soldou um vaso de pressão ou soldou algo relacionado a isso, e aquela soldagem que você acabou de executar não pode ter vazamento, não pode ter trinca, não pode ter porosidade e por aí vai. Então esse pessoal, ou seja, esses inspetores de líquido penetrante ou inspetores de qualidade, se assim gostar, querer chamar, eles aplicam um produto vermelho, tá? Vamos usar o método mais tradicional aí, que é o método de líquido penetrante visível. Ele aplica, depois da solda limpa, né? Ele aplica um produto vermelho, que a gente chama de líquido penetrante, sobre a área soldada ou a área a ser examinada. Após passar 5 minutinhos, né, dessa aplicação desse produto, esse produto ele tem uma ação capilar. Ele, se tem uma descontinuidade ou defeito em cima da região que você está ensaiando, esse líquido penetrante que a gente chama, ele tem uma ação capilar. Então ele consegue entrar, vamos dizer assim, em lugares, tá, que até então é inimagináveis, porque realmente trincas, porosidade, coisas que você não vê a olho nu, ele consegue penetrar ali. Então, penetrou esse líquido vermelho dentro da tua junta soldada, o que você vai fazer? O que o inspetor faz? Ele lava
essa junta soldada, ou seja, esse material ensaiado, lava com água ou com solvente, né, aplicado para o método, é claro. E depois de todo limpo ali, de não ter mais vestígios, tá, do líquido penetrante, é passado um determinado tempo e ele aplica um spray branco, tá, que a gente chama de revelador. Esse revelador, o que que faz, pessoal? Como o nome já diz, ele revela se tem uma descontinuidade ali, que o líquido penetrante vermelho entrou na cavidade, e se tem algum defeito, o que que esse revelante vai fazer, esse revelante branco? Ele vai puxar aquele vermelho para fora, ou seja, vai puxar aquele vermelho para a superfície. E esse vermelho, no momento que puxar para a superfície, você vai ver bem certinho a linha de descontinuidade ou defeito que a tua peça representa. Então, com base nisso, o inspetor vai olhar, óbvio, né, com o critério da aceitação na mão, e vai fazer as medidas necessárias para classificar se aquilo realmente é uma descontinuidade aceitável ou se aquela descontinuidade vamos dizer assim, passou do critério da aceitação e se tornou um defeito. Então, pessoal, primeiro a gente falou do ensaio visual de soldagem, que é um ensaio completamente bem barato, vamos dizer assim, mas depende muito da habilidade do inspetor que vai estar fazendo a inspeção. E agora nós fomos para o ensaio de líquido penetrante, que ele tem um custo em cima desse material que é aplicado, mas ele é um custo baixinho, mediante aos outros que a gente vai falar daqui um pouquinho. Dando continuidade aqui, pessoal, vamos falar do ensaio por partícula magnética. E o ensaio por partícula magnética, ele em muitos casos substitui o ensaio por líquido penetrante. Então, cada caso é um caso, então cada fabricante determina o que é melhor para si. Então, tem limitações que existem para um ensaio e que não existem para outro. Então, fica a critério do próprio fabricante, ou seja, do controle de qualidade, definir se o líquido penetrante é mais aplicável para ele ou partícula magnética. Então, tanto um ensaio quanto o outro dificilmente vai aplicar os dois ensaios na mesma peça, ok? Então, vamos lá. O ensaio por partícula magnética, pessoal, ao contrário do líquido penetrante, o que que o inspetor vai precisar? Ele vai precisar de um equipamento chamado IOC, tá? Esse equipamento, o que que ele faz, tá? No momento que tem uma região soldada ou no material que você quer fazer uma inspeção, tá? Esse inspetor, ele larga um contraste branco sobre a peça. No momento que ele largou um contraste branco sobre a peça, isso no modo mais tradicional, tá, do ensaio, o que que ele faz? Ele coloca o ioque, tá, e larga uma energia sobre a peça. No momento que ele larga essa energia sobre a peça fica magnetizada. Então, na sequência, o que que ele faz? Ele larga um spray sobre a peça, tá, que contém pó metálico. E esse pozinho metálico, quando você larga na peça, tá? E se existe algum defeito e a peça já está magnetizada, o que que esse pó vai fazer? Esse pó ele vai se juntar em cima da descontinuidade ou defeito que a peça tem. Com base nisso, o inspetor vai lá com a trena ou com o parquímetro, vai verificar a extensão desse agrupamento do pó metálico e vai definir, através do critério de aceitação, é óbvio, se aquilo é uma descontinuidade ou é um defeito que merece atenção. Então, é um ensaio bem prático, pessoal, que substitui em muitos casos aí o ensaio por líquido penetrante. Mas aí entra aquela questão, cada caso é um caso. Tem aplicações que o partícula magnética vai muito bem, mas tem aplicações também que ele não é legal aplicar. Aí entra o ensaio por líquido penetrante. Isso acontece vice-versa, tanto que de uma empresa para outra sempre tem métodos diferentes aí que o pessoal prefere o partícula magnética porque é mais rápido, outro já acha melhor a aplicação por líquido penetrante. Mas aí fica a critério de cada empresa, dependendo do produto que você está fabricando, tá? Ou está montando. Agora vamos falar sobre um dos ensaios mais importantes da indústria metalúrgica. Não quero dizer que os ensaios que a gente conversou agora há pouco não são importantes, mas esse em si ele tem um peso um pouquinho maior. Por quê, pessoal? Vamos lá. Se um determinado material chegou na tua fábrica ou se uma determinada soldagem foi realizada e você precisa ter garantia que o núcleo daquele produto tem que estar ok, qual ensaio você vai aplicar? Hoje até então tem dois tipos de ensaios que você consegue fazer essa inspeção. O primeiro deles seria um ensaio por ultrassom. Está muito utilizado hoje dentro da indústria metalúrgica. E o outro seria um ensaio por radiografia. Então esse a gente vai falar numa outra videoaula, então vamos se ater só ao ensaio de ultrassom.
Porém, ao contrário dos outros ensaios que a gente acabou citando agora, ensaio visual de soldagem, ensaio por líquido penetrante, ensaio por partícula magnética, ao contrário desses ensaios, o ensaio por ultrassom ele demanda do maior investimento dentro da sua empresa. Até porque o equipamento de ultrassom ele não é um equipamento barato. E além de você ter um equipamento, independente se ele é top de linha ou não, tem um outro fator muito importante, que é a qualificação, ou seja, que é o treinamento do inspetor de ultrassom que vai realizar isso na sua empresa. Obras a níveis Petrobras, tá? Ele é exigido que o inspetor seja qualificado pela ABEND, que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, que é uma associação muito conhecida a nível nacional aí, que faz a qualificação desses inspetores por ultrassom. E mais no ramo agrícola, o pessoal utiliza bastante a qualificação ASNT, que é uma qualificação internacional que é amarrado à própria empresa. Ou seja, se der algum problema na peça, o inspetor vai ser responsabilizado, sim, se essa peça vier romper, machucar alguém ou algo parecido, mas a empresa também é responsável. Ao contrário, a nível Petrobras, porque a nível Petrobras já tem a qualificação ABEND que qualifica os inspetores. Então ele já é qualificado para aquilo, para quê? Para que a responsabilidade de toda assinatura que ele vier a fazer de um trabalho que venha a danificar ou machucar alguém, a responsabilidade cai em cima dele. Até porque ele foi qualificado para isso. Mas não vamos se ater muito nesse assunto não, tá? Porque o ensaio de ultrassom, se você utiliza ele dentro das suas máquinas e implementos agrícolas, independente da qualificação do teu inspetor, você vai verificar se realmente aquela determinada peça ou aquela determinada soldagem apresenta, vamos assim dizer, integridade no material, tanto na solda quanto no metal de base. Porque se não existir, vai ser através do ensaio de ultrassom que você vai conseguir definir e demarcar onde é que está aquela descontinuidade ou defeito. Claro que tudo através de critérios de aceitação. Então, o ensaio por ultrassom ele demanda do maior investimento, precisa de um inspetor aí bem treinado para fazer esses ensaios, até para quando você tiver algum produto de responsabilidade aí, esse profissional consiga fazer a inspeção por ultrassom e te dar um ok se aquela peça está boa ou se realmente aquela peça não está legal, e nesse caso ele vai demarcar bem certinho a profundidade que está o defeito ou a descontinuidade, para que teu operador ou teu soldador consiga abrir aquela peça exatamente, tá, na profundidade que ele indicou, até para fazer, vamos dizer assim, a remoção desse defeito e fazer a reposição do material através da soldagem. Bom, pessoal, agora que a gente acabou de citar, ok? Ensaio visual de soldagem, ensaio por líquido penetrante, ensaio por partícula magnética, ensaio por ultrassom. Vamos estar falando agora um pouquinho sobre os inspetores de qualidade que você precisa ter dentro da sua empresa. Então vamos lá, pessoal. Como eu citei anteriormente, em outros vídeos também, se você trabalha com produto a nível Petrobras, que tem um cliente que está te exigindo todas essas qualificações, não tem como você escapar. Para inspetor de soldagem, você vai entrar no site da FBTS, que é Fundação Brasileira de Tecnologia em Soldagem, e lá vai ter busque inspetores certificados, e lá você vai buscar vamos dizer assim, a qualificação do inspetor que está trabalhando para você. Porque se ele está qualificado, ele tem que estar com o nome no site, obviamente, tá? E se ele é um inspetor de ensaio não destrutivo, ou seja, DLP, de visual de soldagem, de partícula magnética, de ultrassom, ele tem que estar no site da BEND, que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Então, esses dois sites, tá? Você consegue obter a qualificação dos teus inspetores qualificados, que se eles não tiver com o nome ali, eles não estão qualificados, tá, pessoal? Se a tua fabricação, vamos dizer assim, se teu cliente está pedindo esses inspetores qualificados, antes de fazer a contratação deles, pesquise nesse site para não ter erro, ok? E agora, para você, tá? Que é o nosso nicho de mercado aí, que é máquinas e implementos agrícolas, varia muito, tá ok? Porque teu cliente final, ele não vai te exigir uma qualificação maior aí. Ele vai te exigir uma ISO 9001 do teu produto, para ele ter uma confiabilidade, que teu processo aí é padronizado. E tem muitos clientes que até então nem ligam para isso, tá? Ele quer receber o produto dele
lá na área rural dele ou lá na oficina dele, seja lá onde for, ele só quer saber o seguinte, ele quer saber de utilizar aquele equipamento. E se dentro da garantia aquele equipamento vier a romper ou algo parecido, ele vai acionar a garantia e a tua empresa que não fizer o trabalho direito vai acabar repondo uma peça que até então não precisaria estar repondo. Então, por esse motivo, ensaios não destrutivos são bem-vindos na fabricação, porque são eles que te dão aquela garantia de que teu produto está saindo, vamos dizer assim, em perfeitas condições, dentro de uma padronização que você tem um controle, que quando chegar no campo esse equipamento vai ter a melhor utilização possível e o cliente não vai estar lá acionando a garantia para você ter que repor um produto que até então não foi bem fabricado na tua empresa. Agora uma situação que a gente sempre está prestando consultoria para as empresas do ramo aí, agrícola, implementos rodoviários e por aí vai, o pessoal nos questiona bastante, Wagner. Inspetores qualificados, eles são caros para o meu processo. E meu cliente final acaba não pagando por isso. O que a gente pode fazer, tá, para não ter essa dependência de inspetores, mas conseguir ter o mínimo de qualidade possível dentro da nossa empresa? Então vamos lá, pessoal, o que ocorre nesse processo aí, tá? Primeiramente, teus inspetores internos, tá, que você vai qualificá-los internamente, eles precisam no mínimo ter um curso em alguma modalidade de inspeção que você queira que ele execute em fábrica. Até porque, pessoal, estamos falando de ensaios não destrutivos, de inspeções de qualidade. Então, nada melhor do que ele conhecer, com um curso, no mínimo, do processo que ele vai fazer em chão de fábrica. Isso seja para visual de soldagem, isso seja para líquido penetrante, partícula magnética e até mesmo ultrassom, que é um ensaio bem mais chatinho, tá? E o que interessa saber aqui é que realmente tem sim como você montar o teu departamento de controle de qualidade internamente com esses profissionais. Ou seja, com uma redução de custo legal, até porque você não vai precisar de profissionais qualificados para o teu produto, é claro, fazendo os ensaios não destrutivos que realmente a tua engenharia determina, mas sem abrir mão da qualidade. Isso também pode acontecer com qualificação de procedimentos de soldagem, qualificação de soldadores e por aí vai. Mas tudo isso depende de critérios de aceitação, depende de procedimentos qualificados para isso, ou seja, as chamadas instruções técnicas. Porque vamos lá, pessoal, o que a gente encontra bastante aí no nosso ramo aí de máquinas e implementos agrícolas? As empresas contratam o Sebrae. Aí o Sebrae, o que ele faz? Ele vai até a empresa lá para tentar implantar a ISO 9001, tá? Que nada mais é do que uma norma de padronização de processo, porque o que a ISO 9001 quer, tá? Ela não quer te amarrar em nada, mas ela quer que você tenha procedimento de todos os processos que acontecem lá na tua fábrica, ou pelo menos os que você quer, vamos dizer assim, tornar qualificados pela norma 9001. E diante disso, você vai criar esses procedimentos e você vai ter um padrão de qualidade dentro da tua empresa. Então, independente se entrar o João, Maria, José, seja quem lá, quem for que entrar na tua empresa, vai ter procedimentos de operação, de como eles vão continuar aquele controle de qualidade. Ou seja, para não sair um profissional, tá? A ISO 9001 ajuda muito nisso, essas questões de padronização, porque é muito comum um determinado setor ou um determinado colaborador ficar com o conhecimento para si. E no momento que esse colaborador se ausenta, vai embora ou se aposenta, o conhecimento vai com ele e não fica com a fábrica. Então a gente vê isso acontecer, vamos dizer assim, até nos dias de hoje. E com a padronização ISO 9001, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Por quê? Porque ela sempre, tá? Vamos dizer assim, ela obriga que todos os processos que você quer homologar pela ISO 9001, você tenha eles documentados, porque se entrar o Joãozinho, Maria, o Pedrinho, independente de quem entrar lá, vai ter um procedimento de como ele vai prosseguir com aquele processo. Então isso acontece também para ensaios não destrutivos, para qualificação de procedimento de soldagem, para qualificação de soldadores, tá? E uma observação aí que sempre dá para melhorar é que quando são chamados esses consultores para ajudar as empresas a chegar no padrão ISO 9001, eles trazem muito exemplo de outras empresas
e só muda logo lá e algumas observações dentro da documentação. Só que tem que cuidar muito isso, pessoal, porque é o seguinte, de empresas para empresa, por mais que produto seja igual, sempre tem, vamos dizer assim, uma inteligência de processo que você não pode perder. Se você trazer uma receita de bolo de uma empresa passada para a tua, você pode estar acabando por engessar o teu processo. E volta e meia você tem auditorias, né, para manter a ISO 9001 e o auditor, quando chegar, ele vai querer ver se realmente o processo que está na documentação você está seguindo em chão de fábrica. Porque se tu não levar uma não conformidade, você vai perder dinheiro e vai ter que solicitar um novo retorno, tá, desse auditor na tua fábrica para dizer para ele, ó, eu consertei aquela não conformidade. Só que tudo isso, pessoal, gera dinheiro. E o objetivo do canal aqui é ajudar empresas, tá, a não perderem dinheiro, e sim gastar esse dinheiro em controle de qualidade e melhoria de seus processos. Agora, dando continuidade a esse mesmo assunto que a gente está abordando, os consultores Sebrae, quando vão dar um apoio técnico aí, ou pode ser consultores terceiro, o pessoal traz essa receita de bolo dentro da tua empresa. E na parte de soldagem, que a gente pega muito em cima aqui, a gente vê muito exemplo aí, um Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma diversa, tentando adaptar na tua e por aí vai. Só que é o seguinte, pessoal, a gente encontra muito erros grotescos aí. Então, de nada adianta você ter uma qualificação ISO 9001, se o teu processo e garantia de qualidade lá dentro dos teus procedimentos é falho. Então, imagina só, teve umas qualificações aí que a gente foi realizar numa determinada empresa, tinha já a certificação ISO 9001, mas aí a gente teve acesso aos procedimentos de qualidade, tá? E a gente foi olhar a qualificação de procedimento de soldagem e qualificação de soldadores. A qualificação de procedimento de soldagem dava 3 folhas. E a qualificação de soldadores, eu acho que dava 1,5 folha. Então, pessoal, vamos lá. É uma área muito técnica para ser resumida em 2 folhas de como qualificar um processo de soldagem, como qualificar soldadores. Então, o que que ele fez ali? Ele fez o tema de casa, obviamente, tá? Para o cliente chegar no padrão 9001, que é só padronização documental. Então, no momento que a gente pegou, olhou aquilo, cheguei, opa, para tudo. Para tudo, porque a qualificação de procedimento de soldagem é algo muito sério. Tem muitas variáveis em cima do teu processo aqui, que se você mudar, toda a qualidade que até então você tem, você altera tudo. Qualificação dos soldadores, a mesma coisa. Então, olhando o documento, numa análise crítica ali, a norma de soldagem que foi utilizada estava completamente errado. Tinha recortes de umas 2 ou 3 normas em cima do mesmo documento. Então, critérios de aceitação muito vagos, ou seja, tudo podia, tá? Então, foi um procedimento feito ali, como a gente chama para cá, foi feito um procedimento de qualquer jeito. E isso mais atrapalha do que ajuda. Porque se o objetivo era só pegar a qualificação ISO 9001, perfeito. Ele conseguiu, estava habilitado. Mas em termos de soldagem, ele estava tendo um problema muito sério. Por quê? Porque o departamento comercial dele, ou seja, o pós-venda, estava sofrendo muito por quebras de peças em campo. Então, o que estava acontecendo aí? Vou dar uma estendida no assunto. Ele tinha lá uma soldagem de um determinado eixo, tá? É um material 1045 com outro material, vamos dizer assim, não me recordo agora, eu acho que é um 1045 com o 1045, um outro material lá, tá? Então, na junção desse material, tá? Ele estava realizando com soldagem. Porém, no momento que foi feita a verificação da soldagem, como é que ele estava fazendo em chão de fábrica, a soldagem ela não estava passando por um pré-aquecimento, tá, do material. O consumível de soldagem estava errado, ou seja, a resistência do material é muito maior do que a resistência do arame de solda que ele estava utilizando. Então, isso aí é só um relato básico. Então, pessoal, era a receita do fracasso. Então, todas as peças que ia a campo, tá, ficava até alguns meses funcionando, até um tempinho a mais, dependendo do uso desse equipamento por cada agricultor. Mas eu me lembro que ele tinha um lote muito grande de peças que ele estava refazendo para quê? Para que o pós-venda mandasse em garantia para esses clientes que adquiriram o produto. Então ele estava gastando dinheiro ali, seguindo o procedimento, mas não sabia onde era o erro.
E no momento que a gente chegou, a gente foi verificar os procedimentos lá, a gente constatou, opa, pera aí, tá errado aqui. Então, por esse motivo aí, pessoal, controle de qualidade, ensaios não destrutivos, qualificação de procedimento de solda, qualificação de soldador são muito importantes. Porque ou você atende esses requisitos da melhor forma possível, dentro das suas limitações, é claro, ou realmente começa a perder dinheiro no teu pós-vendas aí. Porque realmente tuas peças vão chegar, teu produto vai chegar e você vai ter que repor peças e garantia. E se você não fazer isso, pessoal, pior ainda, você está levando a marca do teu produto para baixo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, dê um like, compartilha e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima videoaula.